crianças da Igreja Batista do Novo Mundo, que saudade de todos! Estou aqui, vou me apresentar, meu nome é Tia Si e vou contar hoje mais uma história da Palavra de Deus para vocês. Bom, pelo desenho aqui dessa Bíblia, vocês já estão imaginando que história que nós vamos contar. Alguém sabe? Será que é essa que você está pensando? Eu acho que eu ouvi alguém falar Noé. Um barco grande, muito grande. Nossa, alguém já ouviu essa história, mas hoje nós vamos ouvir novamente e vai ser muito divertido, muito legal estar junto com você. Essa história que eu vou contar para vocês está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia, a partir do capítulo 6. Tá? A mamãe e o papai pode ler junto com você, vocês podem fazer um teatro dessa história, vocês podem aprender muito mais. Quando nós lemos a palavra de Deus, crianças, não é apenas uma vez que a gente aprende. Todas as vezes que nós escutamos novamente uma história, nós vamos aprender um pouco mais, porque o Espírito Santo, ele age dentro do nosso coração, ministrando entendimento e nós aprendemos muito mais. Essa história de Gênesis, ela tem o Senhor Deus, ele estava muito, mas muito chateado, muito triste com as pessoas que brigavam demais. Gente, não é bom brigar, né? Não é bom brigar dentro da nossa casa, com o irmão, com a irmã, né? A desobediência aos nossos pais. O nosso Senhor Deus, ele se entristece. Então, naquela época não foi diferente. As pessoas tinham esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e todas as coisas que nela existem, mas eles não estavam contentes, eles tinham tudo, mas mesmo assim, crianças, eles brigavam, eles se desentendiam, um chateava o outro, e aí entra aquele detalhe do pecado. E é verdade, tem pecado, né? Desobedecer o papai e a mamãe é pecado? Sim. Vamos lembrar o que é pecado? Tudo que a gente faz que desagrada o nosso Deus é pecado. Isso nos separa dele e ele fica muito triste. E foi o que aconteceu. As pessoas estavam brigando e o nosso Senhor Deus percebeu que tudo de bom que ele tinha colocado nessa terra que ele criou, as pessoas não estavam aproveitando. Então, ele decidiu tomar uma atitude, mesmo com seu coração doído, ele falou: eu vou resolver isso. Então disse o Senhor Deus: farei desaparecer da terra tudo que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, até as aves, tudo. Eu farei desaparecer e fiquei bem triste com tudo de bom que eu havia feito, mas no coração das pessoas só havia pecado, maldade, elas reclamavam de tudo e nada estava bom. Então, aconteceu que tinha uma única pessoa, que é o personagem dessa história, que vocês já devem estar pensando. Eu já sei quem é! Eu já sei! O nome dele é... Vamos pegar esse personagem? Noé. Noé. A palavra de Deus fala de Noé, que Noé, ele era, no meio de tanta briga, de tanta bagunça, um homem justo, um homem obediente ao Senhor e um homem muito bom. Ele tinha um coração muito bom. Vamos pensar agora se a gente está tendo um coração bom,
agora que tá todo mundo dentro de casa, se cuidando, que em breve a gente vai poder voltar pra salinha, né? Abraçar, ai, que saudade de abraçar os meus amigos. Nossa, que bom isso! Todo mundo tá dentro de casa, mas deve fazer o bem, né? Deve estar. A gente pode também estar falando com amigos sobre Jesus, não mexendo só lá no YouTube, fazendo outras coisas que não agradam a Deus. Não é só naquela época, né? Então, naquela época, na história de Noé, um único homem, ele agradou ao Senhor e o nome dele é Noé. Ele era um homem justo e bom e ele andava nos caminhos do Senhor, porque ele era obediente à palavra de Deus, que é o livro aonde Deus deixou para nós obedecermos e seguirmos o que ele deixou. Ele tinha uma família, eu vou apresentar a família dele. Os filhos Sem, que é esse aqui, esse é o Sem, o Cã, o nome dele é Cã, e o Jafé, tá? É claro, para ele ter os filhos, ele tinha uma esposa. Essa daqui é a esposa de Noé, tá? Essa aqui é a esposa de Noé. Olha só, essa é a esposa de Noé. Então Deus falou: Noé, eu vou pedir para você que você pegue os seus filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, a sua esposa. Mas antes disso tem um detalhe. Eu vou pedir que você construa um barco, Noé. Um barco, Senhor Deus? Mas como farei um barco? Um barco? E o Senhor Deus deu o tamanho desse barco, porque ele era muito grande. Ele era maior do que prédios de não sei quantos andares, muito alto. E Noé falou: Senhor, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho força para isso. Mas ele orou a Deus e ele entendeu no seu coração que a força dele não vinha dele, dos braços. Ele podia comer verdura, ele podia comer o que fosse, mas a força vinha de Deus. E nós sabemos que a nossa força não é nossa. A nossa força vem do Senhor, porque quando nós oramos e pedimos, o Senhor nos ajuda em todas as situações. Ele é o responsável pelas vitórias. Vocês sabiam disso, crianças? Então, Noé sabia e entendia muito bem. Por quê? Porque Noé, ele orava a Deus. A coisa mais importante é você orar, conversar com esse Deus Criador e ele vai falar no seu coração. O que você deve fazer, você vai saber quando você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, crianças. Então Noé começou a construção dessa arca. Olha só, gente, o que eu trouxe para vocês. A construção da arca. Noé, ele falou para as pessoas: olha, eu preciso construir um barco e tem que ser um barco grandioso que o Senhor Deus, nosso Criador, me ordenou. E vamos lá. E as pessoas falaram assim: nossa, mas eu não vou ajudar, eu não vou construir, ele não vai conseguir, ele quer obedecer a Deus, mas gente, isso não é possível. E Noé afirmava para eles que Deus disse que era possível. Então, quando Deus diz que é possível, não importa o que nós estamos vivendo e acontecendo, certo? Então Noé, olha só, para a gente ter uma ideia, construiu o barco e muita gente, levou muito tempo mesmo a construção desse barco. E ele se mantinha firme, às vezes desanimava, voltava a orar ao Senhor. Mas Noé disse: eu não vou desistir, porque se o meu Senhor prometeu que vai me ajudar a construir esse barco, ele vai. Então eu acredito na promessa dele. Olha só, crianças, os filhos de Noé também ajudaram. As crianças devem ajudar ao pai e à mãe a fazerem as atividades
que é para que eles conseguem. Carregaram tábuas menores, pedras menores. E vocês sabiam que essa arca ela tinha parte de baixo, aqui, um segundo pavimento e o terceiro andar. Nossa, tia Cibele, então era muito grande essa arca. Realmente, era enorme, porque os planos de Deus são grandiosos para nós. Ele realmente fala, eu vou desafiar você. Então, aceite se o Papai do Céu falou no seu coração um desafio, porque vale a pena. Olha que linda, a arca está pronta. E depois de pronta a arca, o que será que Deus pretendia com essa arca? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra essa história? Deixa eu pensar. Aí a arca ficou simplesmente assim? Não, Deus, ele é um Deus que ele é muito criativo, igual vocês quando pintam os desenhos, igual vocês quando decoram os versículos da Bíblia. Eu tenho certeza que você faz o seu devocional todos os dias. Então, como ele é um Deus criativo, um Deus grandioso, ele teve mais ideias. Não era simplesmente essa arca. O que vai acontecer? Olha só, não é à toa que tem os animais aqui. Ele falou as aves do céu, os répteis, os animais terrestres, né? E Noé, os seus filhos e sua esposa. Isso ele prometeu que iam entrar nessa arca e ele disse: Noé, eu peço a você que entre na arca, a sua família, o Sem, o Cã, o Jafé e sua esposa somente, e um casal de cada bicho. Olha só lá os casais entrando, não é? Gente, esse Deus não é um Deus maravilhoso? Olha só, e um casal de cada bicho entrou na arca. E Deus disse para a porta da arca fechar, que eles iam ficar nas águas e havia uma chuva bem forte, mas uma chuva muito forte. E a porta da arca se fechou. Olha só, crianças. Alguém já viu uma chuva muito forte, com raio, relâmpago? É uma chuva muito grande, com muita água, que a gente pode chamar de dilúvio também. Tempestade, ficou tudo escuro, as nuvens ficaram escuras. Mas Noé, dentro da arca, começou uma vida diferente que ele tinha em terra firme, não é mesmo? Ele tinha segurança, Deus fechou a arca com o animal de cada bicho, com a sua família e disse: Noé, vocês vão ficar aí por um longo tempo. Até a minha ordem, vocês vão ficar aí. E assim Noé obedeceu mais uma vez ao Senhor. Você acha que essa história termina por aqui? Não, ela não finalizou. Acompanhe a sequência na história no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.